Em nome eterno de Jesus, nós vamos estudar esta semana a lição de número 18, que tem como título muito sugestivo, vem falando sobre Filipe, o evangelista. Oremos em nossos corações para que a influência do Espírito de Deus possa nos influenciar na sua palavra, possa nos influenciar nessas perguntas que vamos efetuar. O pensamento central, o verso alto de São João 4:37 nos diz assim: porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, o outro o que ceifa. São as palavras ditas por Cristo. Um vai semear, automaticamente o outro vai ceifar. Vamos passar as perguntas. Pergunta de número 1 diz assim: quem foi o Filipe relatado em Atos? Então vamos ler aqui um pedacinho da nota que vai nos informar quem foi Filipe. A irmã André vai ler para mim a primeira parte da nota. A designação dos 7 para tomarem a direção de ramos especiais da obra mostrou-se uma grande bênção para a igreja. Estes oficiais tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, bem como os interesses financeiros gerais da igreja, e pela sua gestão acautelada e seu piedoso exemplo foram para os seus colegas um auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um todo único. Muito bem, aqui falou que houve uma designação de 7 pessoas para tomar a direção dos ramos especiais da obra de Deus no início. E um dos 7 era Filipe. Vamos à pergunta B. Por que foram designados os 7 diáconos? Então vamos agora ler a segunda parte da nota. Que este passo estava no desígnio de Deus. É-nos revelado nos imediatos resultados para o bem que se vira. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6:7. Esta colheita de almas era tanto resultado de maior liberdade assegurada aos apóstolos, como o zelo e poder mostrado pelos 7 diáconos. O fato de terem sido esses irmãos ordenados para a obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres não os excluía do dever de ensinar a fé. Ao contrário, foram amplamente qualificados para instruir a outros na verdade e se empenharam na obra com grande fervor e sucesso. Muito bem, então a pergunta nos fala qual foi a designação, o objetivo, porque a igreja começou a crescer, né? A igreja apostólica começou a crescer, a palavra de Deus diz aqui que crescia, então houve uma escolha de 7 diáconos, e um deles era Filipe. A função deles qual era? Desses 7 diáconos. Diz aqui que eles foram escolhidos, ordenados para suprir a necessidade da causa, especialmente o problema lá que existia entre os gregos e os judeus. E aqui
diz aqui a palavra de Deus que eles instruíam o povo no caminho da palavra de Deus. E com isso houve sucesso nesse trabalho. A letra C diz, porque houve mais conversões. A última parte da nota agora do Atos dos Apóstolos, ela leu Atos dos Apóstolos, é 89, ela vai ler agora o 91. Estes homens deveriam, unidos, defender o direito e mantê-lo com firmeza e decisão. Assim teriam sobre o rebanho todo uma influência para a união. Muito bem, então houve a necessidade da separação desses 7 homens consagrados a Deus, né? Ali estava Estevão também e ali estava Filipe. Então, a designação desses 7 homens, ela teve um objetivo muito especial: coordenar a igreja infantil, coordenar a igreja apostólica. E com isso, como diz aqui, diziam defender a unidade da fé, o direito de todos, né? E manter o rebanho, né, unidos. Então essa foi a designação, o propósito de Deus na formação desses 7 diáconos. Você vai ler agora Atos, você já leu 6, de 1 a 7? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre ele importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Párpenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram ante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bem. Então foi necessária essa escolha, esta separação devido àquela dificuldade que a palavra de Deus diz entre os judeus e os gregos. E ali apareceu Filipe, ali apareceu Estevão, e eles foram designados pelos apóstolos, mas essa orientação, essa direção, ela foi pelo Espírito Santo de Deus. E assim a igreja crescia de maneira assustadoramente, né? O progresso da igreja apostólica, ela teve uma valia enorme quando houve essa designação. Vamos passar à pergunta de número 2. Diz assim: o que ocorreu após a morte de Estevão? Que participação Saulo teve? Você vai ler Atos 8, 1 a 3 apenas. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os carregava na prisão. Obrigado. Então, que lamento, né? Logo em seguida, a igreja foi perseguida, os apóstolos foram perseguidos pelo próprio Sinédrio, né? E alguns dos Sinédrios se converteram à igreja cristã,
mas a igreja também foi perseguida e ali foi morto um dos diáconos chamado Estevão. E como foi lido aqui, né, quem participou dessa morte foi Saulo de Tarso. Né? Vamos ler a nota um pouquinho, o que é que nos fala aqui, André? Depois da morte de Estevão, levantou-se em Jerusalém uma perseguição tão implacável contra os crentes que todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Atos 8:3. No seu zelo nesta cruel obra, disse ele posteriormente: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu persegui. Atos 26, 9-11. E Estevão não foi o único que sofreu a morte, pode ser evidenciado nas próprias palavras de Saulo. E quando o matavam, eu dava o meu voto contra eles. Atos 26, 9. Houve uma grande perseguição. Muitos homens e mulheres foram lançados na prisão. E alguns dos portadores da mensagem do Senhor, como Estevão e Tiago, foram mortos. Parábola de Jesus, 308. Obrigado. Então aqui, né, nosso apóstolo, página 113, o que a irmã leu aqui, né? Então a igreja sofreu essa implacável, diz aqui, implacável perseguição, né? Os crentes foram dispersos. Com essa perseguição, então, houve o quê? Os crentes, eles saíram para Samaria, para a Judéia, vários países daquela época, né? E ali estava Saulo, que ele assolava a igreja, ele invadia a igreja, ele perseguia a igreja. E não tinha idade nem sexo para que ele pudesse arrastar as pessoas, tanto homens, mulheres, crianças, ele encerrava na prisão. Mas ele tinha um zelo pela luz que ele conhecia. Até então, ele não conhecia que era Cristo Jesus. Né? E assim dizer que depois da morte de Estevão, né? Depois que foi morto Estevão, então, ali nós lemos aí, né? Ele matava todo e dava seu voto ainda. Ele dava voto que ia fazer e continuar fazendo. Então, essa grande perseguição foi lançada, né? Infelizmente, foi morto também Tiago, né? Tiago foi morto e foi morto em seguida, logo, Estevão, Tiago, e os apóstolos tiveram que, para salvar a sua vida, né? A igreja, ela saiu dali de Jerusalém. Quem ficasse ali, com certeza, ia receber a morte. Né? Vamos então à pergunta de número 3, meus irmãos. Que período profético finalizou com o martírio de Estevão? Vamos ler aqui qual o período que a palavra de Deus nos fala. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Muito bem, então é um período que Daniel fala, 70 semanas. Então vamos, para compreender melhor as 70 semanas, a inspiração aqui no grande conflito nos relata de que forma funciona as 70 semanas e de que forma esse período profético ele foi até o martírio de Estevão, lembra? As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferida aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do evangelho pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo.
Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus. E o ardoroso Paulo, ganho a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Atos 8, 4 e 5 e 22 e 21. Grande conflito 321. Muito bem, então as 70 semanas, ela predizia o final da igreja, da igreja judaica, do povo judeu, né? O judeu veio desde Abraão, de Abraão veio passando por todos os profetas e chegou ali a Jesus. E na profecia de Daniel diz que as 70 semanas, 490 anos, foram conferidos para o tempo da nação judaica. Ali no martírio de Estevão, bem claro aqui, e podemos ler na própria escritura a relato que os judeus deixaram de ser um povo especial, um povo adquirido por Deus. Assim os discípulos, forçados a perseguir, saíram de Jerusalém e iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Inclusive aqui nos fala de Filipe. Filipe foi para Samaria, onde pregou a salvação na pessoa de Cristo. Pedro, divinamente guiado, revelou o evangelho ao centurião Cornélio. Centurião Cornélio, quando houve aquela visão, quando houve aquela compreensão, e ali o Senhor guiou a ele como um centurião, mas era um homem temente a Deus e as suas esmolas, sua oração eram ouvidas por Deus. E assim nós vemos o adoroso Paulo ganhando a fé cristã e foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Assim Paulo, em seguida também, houve a sua experiência com Cristo, já não era mais Saulo de Tarso, agora era Paulo. Paulo mudou-se o nome dele, quando ele se encontrou com Cristo. E assim a profecia cumpriu-se ao pé da letra. Os judeus deixaram de representar o Evangelho. Os apóstolos foram para quem? Os gentios, aqueles que iam receber de boa maneira, de bom agrado, a salvação prometida a Cristo, que ele aceitasse. Vamos à pergunta de número 4, que diz: naquele tempo crítico de perseguição, quem veio em socorro da igreja? São João, por favor, 19, 28. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele anteriormente que dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de composto de mirras e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na pregação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Muito bem, então é muito clara a escritura aqui, que ela relata ali que apareceu José de Arimateia, Nicodemos, pessoas que tinham sido evangelizadas por Jesus. E no momento crítico, no momento em que Jesus estava ali pendurado na cruz do Calvário, esses homens foram o braço direito, tiraram Jesus da cruz, conduziram Jesus até o sepulcro. Vamos ler a nota?
Neste tempo de perigo, Nicodemos veio destemerosamente confessar sua fé no Salvador. Nicodemos era um membro do Sinédrio e com outros tinham sido movidos pelos ensinos de Jesus. Ao testemunhar as maravilhosas obras de Cristo, a convicção de que este era o enviado de Deus tomou posse de sua mente. Demasiado orgulhoso para se mostrar abertamente simpático ao mestre Galileu, havia procurado uma entrevista secreta. Nesta entrevista, Jesus desdobrara perante ele o plano da salvação e de sua missão ao mundo. Entretanto, Nicodemos hesitava ainda. Tinha a verdade no coração e por 3 anos houve pouco fruto aparente. Mas, conquanto não tivesse publicamente reconhecido a Cristo, repetidamente havia ele no concílio no Sinédrio impedido os desígnios dos sacerdotes para destruir. Quando afinal Cristo foi levantado na cruz, Nicodemos lembrou das palavras que ele dissera na noite da entrevista no Monte das Oliveiras. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. E ele viu em Jesus o Redentor do mundo. Com José de Arimateia, Nicodemos tinha feito face às despesas do sepultamento de Jesus. Os discípulos estavam temerosos de se mostrarem abertamente como seguidores de Cristo, mas Nicodemos e José corajosamente vieram em seu auxílio. O concurso desses ricos e honrados homens era grandemente necessário naquela hora de trevas. Eles puseram parte por seu mestre morto, o que teria sido impossível para os pobres discípulos. E a sua riqueza e influência os protegeram, em grande medida, da maldade dos sacerdotes e príncipes. Agora, quando os judeus procuravam destruir a igreja nascente, Nicodemos veio em sua defesa. Não mais cauteloso nem duvidando, encorajou a fé dos discípulos e usou sua riqueza em ajudar a manter a igreja em Jerusalém e no avanço da obra do Evangelho. Os que noutros tempos o reverenciaram, agora os perseguiram e deles escarneciam. E ele tornou-se pobre em bens deste mundo, mas não esmoreceu na defesa de sua fé. Atos dos Apóstolos 104 e 105. Muito bem, né? Muito bem explicado quem foram esses dois homens. Conhecemos por Nicodemos, José de Arimateia. Destemidamente, corajosamente, com fé, eles ali defenderam, eles ali cooperaram com a obra. E foi um trabalho que já estava 3 anos feito por Cristo. Depois de 3 anos veio o fruto do trabalho de Cristo. Então esses homens publicamente, né, de que eles não confessaram Cristo, até então, até a morte de Cristo, dali para frente eles começaram a revelar na realidade o que tinha no coração deles, as palavras de Cristo, né? O amor por Cristo. E Cristo proferiu aquela profecia lá de Moisés, no livro de Números, quando Moisés levantou a serpente, Cristo proferiu essa palavra, assim importa. Então, quando ele viu Jesus pendurado na cruz do Calvário, ele se lembrou dessas palavras e viu Jesus não como um homem comum, mas como o Redentor do mundo. Também nós temos aqui, né? Então, isso que deu impulso à obra, né? E eles investiram toda a sua influência, sua sabedoria e os seus recursos em dinheiro. A importância que diz aqui que eles tornaram pobre em bem deste mundo. Eles ficaram pobres, terminaram tudo que era material, dinheiro, qualquer bem que eles tinham, né? Mas não esmoreceram em defesa da fé na pessoa de Cristo. Grande exemplo que nos serve como lição, né? Devemos defender a verdade,
amar a verdade como ela é na pessoa de Cristo, né? Então assim, Cristo foi exaltado por esses homens, né? E assim a história não terminou, a história se repete ainda. Há muitos Nicodemos e há muitos José de Arimateia que ainda vão abraçar a causa de Cristo, né, no final da história. Vamos à pergunta de número 5 que diz: no que resultou esta perseguição em Jerusalém? Antes disso, em que perigo estavam? Atos 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição que sobreveio à igreja de Jerusalém resultou em grande impulso para a obra do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra neste lugar, e havia o perigo de que os discípulos ali se demorassem por muito tempo. Despreocupado da comissão que haviam recebido do Salvador de irem por todo o mundo, esquecido de que a fortaleza para resistir ao mal é melhor obtida pelo trabalho intenso, começaram a pensar que não havia para eles trabalho tão importante como o de proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Em lugar de instruir os novos conversos para levarem o evangelho aos que ainda não haviam ouvido, estava em perigo de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que já tinham sido alcançados. A fim de espalhar seus representantes por toda parte do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por outros, Deus permitiu que lhes sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte anunciando a palavra. Atos dos Apóstolos 6:5. Então, o que deu impulso à pregação do Evangelho? A perseguição. Foram perseguidos, aí não tinha jeito, porque não era só perseguido em perder os bens, eles eram perseguidos, eram mortos. Tiago foi morto, lembro de Estevão ali, Pedro, Nero mandou crucificar Pedro, o Sinédrio condenou Estevão, Saulo, ele participou da condenação de Estevão, né? Isso foi o que deu avanço à obra do Evangelho, né? E ali o Evangelho foi espalhado por toda parte, né? Então, ali nós vemos ali, né, o trabalho e a ordem de Cristo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? E assim a palavra de Deus, a palavra da salvação, quer dizer, a pessoa de Cristo era anunciado como o Messias prometido, Salvador do mundo, fora morto na cruz do Calvário. Vamos então passar à pergunta de número 6. De que classe eram os que receberam a missão de Cristo? Foram bem-sucedidos em seus esforços? 1 Coríntios 1:26-31. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então Deus, ao escolher os 12, não perguntou se um era pescador, se um era erudito, se um era rabino. Deus o preparou, Deus o qualificou no Pentecoste com a chuva temporal. E assim esses homens, eles tinham uma sabedoria que não embolava a qualquer sabedoria da sua época, né?
Então eles pregaram o evangelho e não tinha classe, diz aqui, né? Então a classe, né, que Jesus, era de qualquer classe, né? Então Jesus, ele os qualificou todos para o avançamento, como diz o apóstolo São Paulo, né? Todos são habilitados, são preparados para anunciar quem? A Cristo, que anunciar Jesus, né? Dele é a sabedoria. Cristo é a justiça de Deus, é a sabedoria de Deus, a santificação e a justificação. Os homens apenas, nós irmãos, homens e mulheres, são instrumentos que devemos ser usados pela mão de Cristo, através da influência do Espírito Santo. Vamos escutar a nota? Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão, portanto, ide e ensinai todas as nações. Mateus 28:19. Havia muitos que eram das camadas mais humildes, homens e mulheres que tinham aprendido a amar ao Senhor e decidiram seguir seu exemplo de abnegado serviço. A estes humildes, bem como os discípulos que tinham estado com o Salvador durante seu ministério terrestre, fora confiado o precioso encargo. Deveriam levar ao mundo as alegres novas da salvação por meio de Cristo. Quando foram espalhados pela perseguição, caíram cheios de zelo missionário. Compenetraram-se da responsabilidade de sua missão, sabiam ter nas mãos o pão da vida para o mundo faminto e eram constrangidos pelo amor de Cristo a distribuir este pão a todos os que estivessem em necessidade. O Senhor operava por meio deles, aonde quer que iam. Os doentes eram curados e os pobres se pregava o Evangelho. Atos dos Apóstolos 105, 106. Então essas são a classe de pessoas, homens, mulheres, pessoas humildes, né? Que tinham interesse e amavam a Cristo, tinham interesse de aprender de Cristo e ser pessoas que iam divulgar as boas novas de salvação. Então, quando foram espalhados pela perseguição, eles saíram com zelo, cheio de zelo missionários aqui, um fervor missionário, né? E assim muitas pessoas que tinham fome do pão, sede da salvação, eles foram saciados, os famintos eram saciados aqui, né? Então Deus, ele trabalha, né? E ali eles curavam os doentes, diz aqui, eles, aos pobres era pregado o Evangelho e também era suprida a sua necessidade material. Esse é o trabalho do Evangelho, que começou pelos apóstolos, e é o trabalho que não deve parar, deve ter a sua continuação entre nós. Vamos à pergunta de número 7, vamos que fala assim: quem estava entre os dispersos e para onde foi? Como se deu o trabalho? Atos 5, 8, 5 a 8, você vai ler. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção aos que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Muito bem, então é um trabalho completo, né? Filipe, imbuído do Espírito Santo, pregava as profecias que dizia respeito a Cristo, pregava a Cristo como Salvador pessoal. E ele era um dos 7 diáconos, né, que foram ali expulsos de Jerusalém para poupar a sua vida e foi direto para Samaria, né? Então nós vamos ser na nota. Filipe, um dos 7 diáconos, estavam entre os que foram expulsos de Jerusalém. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia, pois que o espírito imundo saiu de muitos que os tinham, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Obrigado. Atos dos Apóstolos 106. Então é a confirmação praticamente da Bíblia, né? Porque o irmão Ágil vem confirmando que ele também fazia curas, milagre e expulsava os demônios. Então Filipe era um homem de poder da palavra de Deus de uma maneira extraordinária. A pergunta de número 8, meus irmãos, diz: quem havia anos antes semeado a mensagem em Samaria? Então você vai para São João 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Muito bem, né? Então foi essa. Jesus estava explicando qual era a função da semeadura, qual era a função ali do pão que ele anunciou aos samaritanos. Então Jesus ele semeou em Samaria, ali nós vemos ali, vamos ler a nota, e ali foi Filipe, ele fez a ceifa ali, né? Vamos ler a nota. A mensagem de Cristo à mulher samaritana com quem ele falara, junto ao poço de Jacó, tinha produzido fruto. Após ouvir suas palavras, a mulher tinha ido aos habitantes da cidade dizendo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E eles foram com ela e ouviram Jesus e creram nele. Ansiosos por ouvir mais, suplicaram-lhe que permanecesse com eles. Por 2 dias ele se demorou com eles, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. João 4, 29 a 41. Muito bem, Jesus aqui nos dá uma lição muito grande, né? Às vezes ele diz: não adianta jogar um folheto, não adianta entrelaçar uma conversa com uma pessoa, ele não vai aceitar, ele não vai acreditar. Não, irmão, não cabe a gente julgar. Cristo semeou. Depois de tantos anos foi lá Filipe e ele fez a ceifa. Então, o trabalho da mensagem, ele não está à nossa disposição de converter a pessoa, convencer a pessoa. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas cabe a gente fazer o quê? Fazer a nossa parte, uma literatura, uma conversa,
uma oportunidade. E ali diz que o Evangelho foi recebido de bom agrado, né? Foi de bom agrado porque Cristo já tinha passado ali, Cristo já tinha semeado aquela bela semente. Então a ceifa estava madura, né? A última pergunta, a pergunta 9, diz assim: sendo assim, onde Jesus tinha preparado um asilo seguro aos seus discípulos. Não tem texto bíblico, mas tem a inspiração aqui do Atos dos Apóstolos. Pode ler. E quando seus discípulos foram expulsos de Jerusalém, alguns encontraram seguro asilo em Samaria. Os samaritanos receberam bem os mensageiros do Evangelho e os judeus convertidos colheram preciosos frutos entre aqueles que uma vez foram os seus mais fortes inimigos. O trabalho de Filipe em Samaria foi assinalado por grande sucesso e assim, encorajado, mostrou pedir auxílio em Jerusalém. Os apóstolos então permaneceram mais amplamente o sentido das palavras de Cristo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 106 e 107. Muito bem, então Jesus ele já sabia o que a igreja ia passar. Já sabia que os apóstolos iam ser perseguidos, né? E ali Jesus preparou o terreno de uma maneira que aqueles que sobrevivessem poderiam ir lá para Samaria, poderiam ir lá para a Judéia, né? Então, eles foram amparados ali, né? De que Filipe foi um grande apóstolo que ali ficou, de que teve grande sucesso, assinalado sucesso, né? Que ele mandou até pedir auxílio, ele pediu auxílio de Jerusalém, que fosse alguém o ajudá-lo. Então os apóstolos percebiam mais amplamente o sentido daquela palavra. Na realidade, eles foram testemunho de Cristo, né? Alguns deporam a sua vida por amor a Cristo e alguns eles viveram ainda para cumprir-se a palavra de Cristo, né? Na designação, na semeadura do início da igreja apostólica. Assim que Deus nos abençoe e nos dê graça, que essa missão está em nossas mãos, devemos continuar anunciando as profecias, as verdades da palavra de Deus, né? Que Deus fará a colheita na hora certa, no tempo certo, através da influência da chuva serena. Que Deus dê sua graça, seu perdão, e que Deus nos prepare para esse momento feliz, que é o dia encontrarmos com aquelas pessoas com qual a gente anunciou, falou o Evangelho, e a gente pensou que nunca ia dar fruto, e deu fruto que nem nossos olhos viram, mas terão a salvação. Que Deus nos dê graça à sua palavra, e nos dê influência do Espírito Santo a todos nós, em nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.